Olá pessoal, sou o pastor José Carmo e estamos em mais uma Conexão Querigma, portanto, conectando na palavra. Conectando na palavra. E vamos refletir em um texto muito gostoso, que está lá na carta que o apóstolo Paulo ele escreve aos Romanos, no capítulo 5, os versículos 6 até o verso de número 11. E o texto nos diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por algum justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Você já passou por algum momento em sua vida que parecia que tudo está ao contrário na sua vida? Parece que os ventos estão ao contrário na sua vida. Você permeia algo, você pensa em algo, você sonha em algo, você quer fazer algo e você começa a emergir nessa condição e parece que tudo é o contrário. Não é aquilo que realmente está condizendo com a real situação em que você está imergido. Né? Tudo parece o contrário. Olha, há um fato relevante que nos ajuda a entender isso. Robert Lincoln, que era filho de Abraham Lincoln, ele viveu sob a sombra do seu pai. E muito tempo depois da morte do seu pai, a identidade de Robert ainda submergia pela esmagadora presença de seu pai. O melhor amigo de Lincoln escreveu o que ele lhe falava. Ninguém me queria como secretário de guerra, nem como ministro na Inglaterra. Queriam somente o filho de Lincoln. Ninguém me queria como presidente da Puma Company. Queriam o filho de Abraham Lincoln. Tal frustração que não se limita aos filhos das pessoas célebres. Todos nós, queridos, conhecemos a sensação de não sermos valorizados. Todos nós conhecemos isso. Momentos em que você permeia algo bom, importante, gostoso na sua vida e que parece que as coisas vão tudo ao contrário, do lado oposto. A realidade é que todos nós conhecemos esta sensação. Sensação essa de não ser valorizados, né, pelo que somos, pelo que temos a oferecer e pelo que pretendemos. Então, no entanto, em nenhum outro lugar a profundidade do nosso valor é mais evidente do que na maneira a qual Deus nos ama. E Deus nos ama de tal maneira, como diz o Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. Tenham a vida eterna. O apóstolo Paulo, ele identificou que éramos em nossos pecados e quem nós nos tornamos em Cristo. Ele escreveu que quando nós estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. No versículo de número 6, ele deixa isso bem claro. Ele diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, pecadores, estávamos errantes,
vivendo de maneira contrária à vontade de Deus. Tudo estava contrário à nossa vida. Ele fez, ele morreu a seu tempo pelos ímpios, pelos ímpios. De forma, queridos, que eu quero afirmar que Deus, ele nos ama por quem somos, mesmo em nosso pior momento da nossa vida. E ainda, ele prova, e ele nos prova que o seu grande amor ao enviar o próprio Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. No verso 8, ele deixa isso muito claro para nós, que diz assim: mas Deus, ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo ainda nós que estávamos fazendo tudo ao contrário à vontade de Deus, transgredindo a lei do Senhor. Tudo estava errado, tudo estava contrário, tudo estava, nossa vida, tudo estava diferente, tudo estava trilhando ou descendo, né, um caminho completamente oposto à vontade de Deus. Mas mesmo assim, Deus provou o seu amor para com cada um de nós, entregando a Cristo para morrer por mim e por você, para morrer por nós, sendo ainda nós pecadores. Então, às vezes, quando as coisas estão ao contrário, o vento está ao contrário à nossa vida, é porque nós não estamos no centro da vontade do Senhor, no centro da vontade de Deus. Você já parou para pensar nisso? Né? As coisas que você já fez, as coisas que você está fazendo, o que você permeia, pensa em fazer, é importante que você avalie, né, tudo isso e comece a entender que Deus tem uma preocupação muito grande por você. Somos fracos, somos pecadores. Vivemos em um mundo totalmente conturbado, cheio de oposições, de desafios, e a gente começa a emergir nessa questão mercadológica, e a nossa mente começa a ficar bem bagunçada, muito longe de Deus. E a gente começa a deixar Deus em último plano da nossa vida. Lembre-se que Jesus ele deixou para nós dois grandes mandamentos. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o seu entendimento e de toda a sua alma. Mas ame o teu próximo como a ti mesmo. Na realidade, Jesus ele resume os 10 mandamentos em dois grandes mandamentos. Porque quando nós paramos para analisar os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, ele trata de um relacionamento entre você, entre nós e o próprio Deus. E os demais, um relacionamento entre você e o seu próximo. E isso nos leva a entender que é o princípio para que nós tenhamos uma vida condizente à vontade de Deus, para que você comece a permear a sua vida, para que as coisas comecem a dar certo na sua vida e você trilhe agora um caminho de paz, de alegria, de justiça, sabendo que é preciso que você busque a Deus em primeiro lugar. Não deixe Deus por último ou para depois. Procure ocupar esse espaço, esse vazio da sua vida, tá? Com Deus, sempre ele preencher esse vazio na sua vida. Deus nos ama tanto que ele permitiu que o seu filho fosse à cruz em nosso lugar. E a pergunta que eu quero te fazer é: quem somos? Somos os filhos amados de Deus. Que poderia pedir algo mais? Lembre-se, você é filho de Deus. Deus tem uma bênção do tamanho da sua necessidade. Mas esta bênção ela não depende de Deus, ela depende de você. Quando você aprender a colocar Deus em primeiro lugar, porque o que Deus tinha que fazer, ele fez. O verso 10 e o verso 11 diz para nós que porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora
a reconciliação. Se tudo está ao contrário na sua vida, se os ventos parecem contrários na sua vida, comece a buscar a Deus. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu quero orar com você. Querido Deus, obrigado por essa palavra e obrigado porque o Senhor enviou a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, morrendo em nosso lugar, perdoando os nossos pecados e nos reconciliando contigo, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, os nossos pecados, pedimos ao Senhor perdão e que o Senhor nos ajude, nos dê força, para que possamos caminhar segundo o teu querer e a tua vontade, para a honra, glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Siga-nos lá no YouTube, Conexão Querigma, conectando na palavra, tudo junto. Deus te abençoe e te guarde em Cristo Jesus.